vamos lá. Qual era o foco? Quando ela me chamou para ver discussões do cinema negro, tem uma série de filmes legais que a gente pode trabalhar, que eu já trabalhei, o Besouro, você tem alguns documentários muito interessantes sobre a construção religiosa. Eu falei, cara, mas eu precisava dar alguma coisa, eu precisava dar algum tom que eu lidasse provocativamente com outros olhares. Você imagina, é muito fácil, acho, eu chegar para você e falar assim, vamos discutir sobre questões afrocentradas, sobre o letramento racial, sobre as discussões diante de toda uma sociedade que tem isso como elemento marginal. Então este cinema, essa abordagem, infelizmente, ela entra dentro de um campo de cinema marginal. Vamos pensar, mesmo grandes fenômenos de Hollywood, como é que funciona? Olha o caso do Pantera Negra. Ele é fantástico como filme, a abordagem gerou muitos elementos, mas ele não é um personagem central dentro de toda aquela trama como ela está colocada. O Mulher Rei é fantástico como análise. Não sei se você viu o Mulher Rei. A Viola destrói o discurso. E a academia nem chum. Ela nem foi indicada, não é só isso e tal. Mas entra num campo como se fosse uma coisa... Bom dia, meu cara. Estou aproveitando para explicar para ela algumas coisas, já que não tem ninguém, faço uma versão pocket. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Deixa eu dar um pause aqui. Quando a professora não chega. Então, como é que eu saio disso? Falei, cara, esse discurso, ele existe para muito além de um discurso que é fundamental na ideia das identidades, das formas, e muitas vezes ele é retrabalhado e redimensionado dependendo do ponto crítico. O universo Harry Potter é um universo baseado na Inglaterra, a partir de uma autora que ainda que tenha tido uma vivência, morou em Portugal, mas é uma autora inglesa, e ela vai trazer esse debate. Ele se passa num período que é anterior aos nossos grandes debates. Já tinha passado questões de direitos civis americanos, já tinha entrado questões, mas, por exemplo, o que a Europa vive hoje da potência da crise migratória, da presença, e aprender a lidar com públicos diferentes, com formas diferentes, e é fantástico que eles aprendam a lidar. É fantástico que eles tenham isso, porque é muito bom você ver só na condição do outro e grande empreendedor e ali ver de volta como tem significações. Então eu falei assim, não, eu quero alguma coisa do universo da cultura pop. O mundo Harry Potter é do universo da cultura pop. Ele faz parte de toda uma geração que hoje já está com 30, 40 anos e você tem jovens e adolescentes com 10, 15 que estão lá e que curtem, e que veem e que pensam nas suas casas e que tem sua jogo, pode ver qualquer loja. Com esse foco tem isso lá. Então eu falei assim, cara, como é que a gente lida com isso? Boa parte da saga Harry Potter tem a ver justamente com a ideia daqueles que são entendidos como aqueles que têm direito ao próprio todo, ao próprio mundo bruxo, aqueles que, ainda que sejam maioria, são considerados marginais porque não têm teoricamente a mesma potência, e mais grave, você tem um público super marginal dentro do mundo bruxo, que é a figura daqueles que, apesar de terem a magia, apesar de terem todo o desenvolvimento, eles são entendidos como sangue sujo, sangue ruins, porque justamente fazem parte de uma outra realidade. Então, o trouxa, o não portador da magia, ele ainda está numa condição de que ele está no mundo paralelo, é como se fosse uma outra criatura. Mas esta figura dentro do mesmo mundo, dentro da mesma sociedade, que tem teoricamente os mesmos direitos, é só teoricamente. Você tem todo no universo da J.K. Rowling o centro do debate marcado como você utiliza como métrica de poder, como reafirmação de poder, como disputas de poder, a lógica de trazer esses elementos, e isso verá a grande justificação. O que você está dizendo, rainha? Eu estou dizendo que a partir do momento que, por exemplo, eu observo grandes fenômenos hoje no mundo, buscando a ideia de
formas de pureza racial, pureza moral, pureza estrutural, formas de que estão destruindo a nossa maneira de ser e existir. Não podemos mais crer no que nós sempre estão nos impondo, que é o Orbán na Hungria, o Orbán na Turquia, que é o trumpismo, que é o fenômeno que o Brasil viveu com o bolsonarismo. É uma ideia que tem muitos outros nomes, e tem muitos outros representantes, e tem muitos que acreditam exatamente. É a ideia de que você faz parte de uma realidade, faz parte de um mundo, e essa chegada e essa tentativa de naturalização do outro, ela faz parte de uma maneira de você atacar o meu mundo. E toda essa dinâmica, ela me ajuda a pensar. Então, a primeira grande abordagem era mostrar como é que dentro do universo Harry Potter você tem essa distinção étnico-racial. Por que não é racial? Porque raça, todos pertencem à mesma raça e entram no mesmo processo, mas se entende como se não pertencessem. Então você vai para a etnicidade, conjuntos de valores, práticas, formas e reconhecimentos. Então essa abordagem número 1. Na abordagem número 2, era a ideia do que, mas quando eu não consigo superar o meu próprio preconceito? Tá bom, fiz um universo Harry Potter baseado na Inglaterra. No entanto, eu não consigo explorar tão claramente a ideia dos outros universos que existem dentro do próprio mundo dos bruxos, que é discutido depois pela J.K. Rowling no Brasil, na África, no Estado. Isso fica muito longe no filme. Segundo, quando há o processo de transformação do livro em cinema. Se você for perceber, a Hermione é retratada muito parecida com você. Cabelos enrolados, o tom de pele mais marrom. Compensação, como é que é a Hermione Granger dos filmes? É uma menina branca de cabelo liso. Então, estas construções são que abrem esse debate para a gente poder pensar.